Wilson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Wilson Lino convida. Pois é, estou aqui te convidando mais uma vez para participar da nossa entrevista no nosso podcast. Wilson Lino convida. Você já sabe, em cada edição, coisas novas, pessoas novas, assuntos novos. Novos não tão somente para você e para mim. Às vezes novo mesmo de verdade. Mas hoje eu vou falar de um assunto muito bacana, muito interessante. Já está comigo aqui ele, Ronan Rudá. Ele que é baiano, negro, LGBTQIA+, ativistas pelas causas periféricas e diversidade. Olha só quanto conteúdo nós vamos trazer aqui para você. Ronan Rudá, muito prazer, muito obrigado por aceitar nosso convite. Que bom ter você aqui, irmão. Prazer, Wilson. Eu agradeço a você essa oportunidade da gente poder, falar um pouco sobre temas que às vezes passam batido no nosso cotidiano e que são tão fundamentais para a gente construir uma sociedade, vamos dizer assim, menos violenta. Muito bem. Você sabe que hoje, diante de tantas diversidades que nós temos, cada vez pior essa questão do preconceito, todos os preconceitos, todos eles são, todo preconceito é sacana, né? Enfim, mas tem uns que são mais violentos que outros, né? E você é um ativista, lutador pelas causas sociais. O que é que te levou a você empunhar essa bandeira, não ficar naquela de sofrer calado? Você foi para frente da fila, falou, eu vou empunhar essa bandeira e vou defender as pessoas, defender os menos favorecidos, etc. Ailton, veja bem, eu diria para você o seguinte, eu não sei se existe preconceito que é mais ou menos violento. Agora a gente tem uns que se articulam mais ou menos na estrutura. E na forma que eles se articulam, eles possibilitam ou tiram possibilidades das pessoas. E é a partir disso que eu me movimento, entendeu? Tipo assim, para mim, e para toda pessoa que tem marcadores com os quais eu também tenho, fazer frente a essas questões não é uma opção, entendeu? Então, toda pessoa LGBT que opta de manhã cedo, sair de casa e ir para a rua, ela está enfrentando uma barreira ali de existência constantemente, seja no ambiente da escola, muitas vezes no ambiente da família, que é uma característica diferente, né? Então, por exemplo, uma pessoa negra que sofre racismo na rua, ela eventualmente pode chegar em casa e encontrar acolhimento dos pais, do pai, da mãe, dos avós, né? Porque provavelmente também será uma família negra, ou pelo menos parte dela será negra, ainda que seja uma família interracial. Mas uma pessoa LGBT, não. Uma pessoa LGBT, muitas vezes, a violência começa dentro da família, né? Dentro de casa, no ambiente onde a gente deveria se sentir mais protegido e mais acolhido. Então, assim, no meu caso, eu digo para você que o que me mobiliza é a necessidade mesmo de existência, entendeu? Porque eu não teria opção, não tenho opção, sabe? Muitos de nós não têm opção, assim. E por mais que pareça que as pessoas estão sofrendo caladas, na realidade, o sofrimento está presente, entendeu? Então, assim, a própria movimentação que ela faz de existência quando ela vai buscar um emprego já é um movimento de resistência, entendeu? Porque aquele ambiente provavelmente vai rejeitar ela, mas ainda assim ela vai lá para buscar se capacitar. E sempre que há oportunidades, né, a nossa comunidade e as comunidades vulneráveis dão grandes passos e avanços, né? Mas essa questão hoje de preconceito, como você mesmo falou, que começa às vezes, ou na maioria das vezes, dentro da própria família, com tanta informação, com tanta luta, com tanta inclusão, isso já é um alívio para as famílias, né? Essa questão de ser preconceito, essa resistência, hoje está bem mais ameno, não? Olha assim, como é que eu vou dizer para você? A gente tem, evidentemente, mais disputa em torno das narrativas, né, que envolve esse núcleo basilar da sociedade que é a família. A gente tem mais informação circulando. Isso não quer dizer que a gente tenha as políticas públicas que fazem com que essa informação faça algum sentido para as pessoas. Muito pelo contrário, o que a gente tem assistido no último período é uma agenda legislativa que visa caçar mesmo, não só, vamos dizer assim, a referência do que somos nós enquanto comunidades, mas os corpos mesmo, a existência. A gente vê que agora o prefeito de Salvador aprovou uma lei que ataca diretamente as questões de gênero, fazendo com que a gente tenha uma questão problemática relacionada tanto às pessoas trans na percepção delas no mundo, quanto também com relação às mulheres, porque quando a gente lima o debate sobre gênero, a gente está
trazendo uma série de problemas, né, ou deixando de abordar uma série de problemas que existem. Então, assim, o que a gente precisa fazer para que haja uma reversão mais ampla é políticas públicas, políticas de inclusão, política de combate à violência. Há uma série de passos e avanços, é verdade. Mas o Brasil ainda concentra 80% da morte de pessoas trans no mundo. Isso é um dado absurdo, entendeu? A gente tem, para além das violências que a gente tem no Brasil, o Brasil é um país que tem uma faceta de país não violento, mas o Brasil é um país muito violento, que a cada 5 minutos uma mulher é violentada, a cada 20 e poucos minutos um jovem negro é assassinado, que a cada 26 horas uma pessoa LGBT é assassinada por ser quem são. E é esse o ponto que pega a gente. Porque a gente não está falando só de violência urbana, né? Que é o assalto, que é o sequestro. Isso corresponde a menos de 10% da violência de mortes, quando a gente olha o dado geral. Entendeu? O que a gente tem no Brasil é um panorama muito assustador quando a gente fala de comunidade LGBT e quando a gente fala de comunidade negra. Entendeu? Uma coisa assim, e de mulheres também. Então, assim, é preciso que a gente tenha um outro movimento por parte do Estado que a gente ainda não tem. Muito profundo aí o seu relato e eu concordo plenamente com tudo isso que você falou, sobretudo a questão que o Estado parece que vira as costas para uma realidade que está aí absurdamente crescendo e pujante e gritando. Eu existo, eu estou aqui, eu preciso ser reconhecido, né? Porque essa questão de ser LGBT ou isso ou aquilo, ou negro, ou pardo, ou branco, ou amarelo, ou azul, não importa. São pessoas, é raça humana, não existe uma outra raça na humanidade que não seja raça humana. Eu e você somos exatamente iguais, somos humanos. Se abrir o teu peito, abrir o meu, vai encontrar um coração do mesmo jeito, vai encontrar tudo que tem dentro de um corpo humano, tá junto. Então, essa coisa precisa realmente mais políticas públicas que eduquem as pessoas para isso, né? O que falta mesmo, a base é a educação, não? Quando a gente fala, por exemplo, nessa percepção de humanidade, a gente está falando de uma perspectiva só biológica. Politicamente, a gente não é igual. Né? As pessoas não são iguais politicamente, elas não estão posicionadas enquanto sujeitos nos mesmos lugares. Se tivesse, a gente não teria um retrato que a gente tem, por exemplo. Sim, eu concordo. Eu só estou trazendo isso para quem está assistindo a gente. Culturalmente, não somos. Para quem está assistindo a gente também se conectar com essa ideia que a gente já até estava refletindo um pouquinho antes daqui, né? Mas, assim, a gente precisa de algumas coisas. E a educação, ela é o principal elemento a médio e longo prazo de transformação de qualquer sociedade. E isso não só relacionado, por exemplo, às questões de diversidade que a gente está discutindo aqui, não. Se a gente quer que o Brasil se aprofunde, por exemplo, na revolução que está acontecendo agora 3, 4, 5.0, a gente vai precisar ter um trabalho que envolva matemática nas escolas desde a creche, montando Lego, que seja, fazendo as crianças estimularem o pensamento dela criativo, reflexivo, até o ambiente universitário, onde fazer ciência no Brasil é uma luta danada. Então a educação ela é, sem dúvida, o eixo vetorial mais central para um processo de transformação profundo de uma sociedade. Mas e o que a gente faz com as pessoas que estão aqui agora sofrendo? E aí é esse o ponto. Por exemplo, quando a gente olha as estruturas de poder, a gente vai percebendo onde é que estão as lacunas que permitem a gente ter acesso e ter espaço. Entende? Quantos secretários negros a gente tem, por exemplo, em Salvador, na cidade mais negra, ou dita mais negra, porque agora tem dados... Fora da África, né? Fora da África. Quantos prefeitos negros a gente conseguiu eleger em Salvador? E isso não é uma ausência de consciência coletiva da própria comunidade negra, não. Isso é uma ausência, na realidade, de possibilidades dessa comunidade, inclusive de refletir sobre si, porque o caos social em Salvador é muito grande, a desigualdade aqui em Salvador é gritante, entendeu? Então, a educação ela é um eixo vetorial importante, mas é importante que a gente também abra espaço, a partir de políticas de ações afirmativas, a partir de outros movimentos que façam com que a gente consiga colocar pessoas nos lugares onde elas nunca estiveram, a partir de uma ampla conscientização coletiva, né, por parte do... que só o Estado pode fazer isso. É só o Estado que pode olhar para um sujeito e dizer o seguinte: você não é só alguém que tem que pagar imposto, você também tem que ter direito ao imposto que você paga. E aí eu vou transformar isso em política pública para garantir a sua existência e para garantir a sua vida. E é isso que o Estado hoje deixa de fazer com muitas comunidades. Quando a gente olha os povos originários, por exemplo, nossa... Imagina, meu caro Onan, você fala uma coisa interessantíssima. O governo não tem nenhum interesse nisso. Você veja, a educação básica, como você me falou, para inclusão, eles deveriam, no mínimo, agora que está se falando em educação financeira, porque se você tem educação financeira como tantas outras educações, você terá o seu espaço garantido, que é o espaço seu, o espaço nosso, e não temos por falta da educação de conhecimento. E a financeira, você deixa um povo
financeiramente instruído, ele vai deixar de votar em candidatos que pensam de uma outra forma. E o Brasil está muito aquém de uma evolução, não tão somente nos direitos, mas como também nos deveres, e de educar o seu povo, assim como você falou, na questão social. Porque o homem é biopsicossocial, e na parte social o Brasil está com nota zero quase em todos os aspectos. Realmente é algo que precisa ser pensado, lutado, e você está de parabéns quando você impõe uma bandeira e fala, porra, é por esse caminho que eu vou. E aqui eu não vou só falar de LGBT, mais no centro das contas, não, vou falar de gente, de pessoas, né? E isso vocês fazem com primazia, vocês estão de parabéns por isso. A coragem que vocês têm e o ideal que vocês defendem. É importante a gente falar dos variados grupos que a gente tem na nossa sociedade, porque assim, a gente tende a desenhar uma ideia generalizante de o homem. Não existe homem, existem vários homens. Aqui nessa sala tem 4 tipos de homens diferentes, ainda que existam similaridades em alguns aspectos, mas em outros haverá diversidade no gosto musical, em outras coisas, entendeu? Quando esses marcadores viram dificuldades para você conseguir acessar alguma coisa, ou para você inclusive existir, ou você passa a ser perseguido por isso, aí o Estado precisa entrar em ação para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas eu digo para você, Ailson, que na realidade o que a gente tem no Brasil é um projeto, entendeu? Existe um projeto que impede que a gente consiga fazer uma série de movimentações, inclusive porque assim, há um assalto da classe dominante do Brasil, do poder político, entende? A gente conquistou o direito à educação como um bem comum em 88, com a Constituinte de 88, que foi uma Constituinte construída de forma popular. Na época do Ulisses Guimarães, né? Maravilha. Exatamente, doutor Ulisses Guimarães conduzindo a Constituinte. Mas o que a gente tem de lá para cá, por exemplo, quando a gente olha um processo eleitoral, você imagina que é possível alguém do povo se candidatar e ganhar uma eleição? Se você for olhar o Congresso Nacional, o que você vai ver lá é oligarquias familiares, muitas que estão desde o Brasil Império. É verdade. Muitas que estão desde o Brasil Império. Então, assim, há um projeto que... A passo de tartaruga. Que afasta as pessoas, por exemplo, né, da percepção. E esse projeto conta com um grande aliado alguns grandes aliados que cumprem o papel de ser uma espécie de aparelho ideológico da sociedade, entendeu? Então, é complexa a luta que a gente trava justamente por isso também. Mas eu acho que eu sou muito otimista com o povo brasileiro, sabe? Eu entendo que o Brasil... veja bem, a gente não avançou na legislação da comunidade LGBTQ+, como a gente poderia. A gente não tem, olha que coisa, a gente não tem no Brasil uma lei que cita a palavra LGBT. Nenhuma. Vocês dizem assim, como é que vocês conquistaram esse direito? Tudo por decreto. Pode cair da noite pro dia. Decreto, portaria, sabe? Tudo. Maioria no STF, que pode cair. Meu caro Ana Rudá, eu concordo com você, pode cair sim, porque decreto não é lei, enfim. Agora eu te pergunto o seguinte, você é uma pessoa muito instruída, né? Você tem uma percepção muito ampla, você com certeza, sua vivência, seus estudos, suas pesquisas, nota-se através da sua linguagem, através do que tudo que você fala, o tanto quanto você tem conteúdo e visão, enfim. Não já pensou? Ok. Candidatar-se a um Eu fui deputado candidato federal pra gente. Não, eu quero federal lá em cima, para você fazer leis nacionais, entendeu? Lutar, por que não? Não, eu acho que é uma coisa que... Eu, assim, de verdade, se eu fosse hoje concorrer a algum tipo de cargo público, esse cargo, eu não tenho dúvida, seria ou federal, ou se houvesse um espaço para ser candidato a senador, seria. No sentido de que, para mim, e sobretudo a deputado federal, assim, para mim, a arte de ser deputado federal no Brasil, ela tem uma singularidade por conta do desenho da Constituição. Quem representa o povo é a Câmara dos Deputados. Sim. O Senado representa os estados. Por isso que eu te falei. A figura, né? Então, assim, a Câmara dos Deputados, ela tem uma arte muito interessante do fazer política. E você tem ali 500 e tantos deputados para você se relacionar, conversar. E eu sou muito bom de conversar com divergentes. Não é à toa que a gente aprovou 2 leis aqui e uma, inclusive, com a casa que tinha um número expressivíssimo de vereadores que compunham a bancada do templo, né? Que é chamada aqui em Salvador assim, a bancada do templo. Mas, assim, eu trago para você esse elemento fundante, que é o seguinte: quando os partidos políticos vão pensar nas suas chapas, e quem entra como prioridade de eleição nunca é quem tem o melhor talento ou quem tem mais condições de fazer um movimento articulado mais amplo ou um processo de renovação genuíno, fruto das próprias fileiras do partido. É sempre quem já está lá.
Claro. É sempre a prioridade dos partidos. Aí, quando você vai assistir um processo de renovação, se você pegar os processos de renovação na direita, eu até acho que existe, por exemplo, na direita democrática e no centrão, um processo de renovação de caras, talvez não de ideias, maior do que na esquerda, sabe? Porque você vê que há aquele negócio, o cara não pôde mais, agora é o filho, agora é a esposa, agora é o sobrinho, agora é o amigo, entendeu? Na esquerda, eu acho que existe um certo receio, assim, de medo de perda de espaço, que faz com que alguns partidos tenham medo de ousar nessas movimentações. E aí a gente vai ver deputados que estão aí há 30, 40 anos, entendeu? Então, Desculpa. eu acho que ser candidato a deputado federal para poder ter o mínimo de condição de disputa, não estou nem falando de ganhar, é de aparecer no game, entendeu? Depende de uma série de elementos que hoje eu particularmente não consegui unificá-los ainda, entendeu? Eu já quero aqui provocar você. Essa série de fatores que existem aí, que impedem, talvez, de alguém se lançar a algum cargo público, aí, como você está falando, eu acho que você tem tudo isso, independente, porque você não precisa de ninguém para te aceitar ou não. Você precisa se lançar, vai lá, eu quero, você Precisa de tem dinheiro, direito, você né, tem pra poder espaço. fazer campanha, Não né? te dão espaço, abre esse espaço. A vida inteira. Não precisa você. Claro, como você falou. É claro que você não vai se candidatar a deputado federal pensando em ganhar na primeira sem essas condições que materiais, elegem, né? Mas, pô, só como você falou, botar a sua cara na tela, botar suas ideias, você começa a ser visto, né? E aí, meu amigo, não tem ninguém que impeça a verdade aparecer, a luta fiel deixar de aparecer. Não tem ninguém que impeça. Então, para andar 1000 milhas, é necessário aquele velho primeiro passo. Com certeza. E eu quero te instigar você a fazer isso aí, tá, cara? Vamos acumular nesse sentido aí um dia na vida. Mas quero Unan Rudá. Me fala aí o significado do nome Ronan Udá. Que língua é essa? O que é que significa? Então, eu gosto muito do meu nome, né? Quando eu era criança, eu tinha um pouco de receio do meu nome por conta do bullying, né? Que criança, você sabe, não perdoa, né? Então, Verdade. Onan virava Anão, Rudá virava Arruda, e aí outras variações, imagine. Mas depois eu entendi a simbologia do meu nome e eu passei a gostar muito do meu nome. E isso, pra mim, é um marcador muito forte, né? Tipo assim, eu só descobri um outro Onan Rudá no Brasil e ele era mais novo do que eu. Suspeito que o pai dele copiou meu pai. A junção é muito improvável, entendeu? Onan foi sugestão de um tio meu, pro meu pai. Meu pai era cantor de uma banda chamada Banda Reflexo, que era uma banda de axé aqui da Bahia, que fez muito sucesso no final da década de 80. Sim, muito né? sucesso. E tinha um trio de cantor, que era meu pai, Julinho Cavalcante, minha tia Marinês e meu tio Marquinhos. Marinês era sua tia? A sua tia? Consideração. Ah, De Marinês. tão próximo. Aquela E aí- voz marcante, né? Maravilhosa, né? E aí, meu tio sugeriu que o nome fosse Onan. Ele conta pra mim que ele abriu na Bíblia e viu lá Onan. E aí ele foi pesquisar o significado em hebraico e tal. E aí descobriu que Onan significava o forte. Aí o outro tio sugeriu Rudá, que era o nome de uma deusa do amor. Então, a junção do nome, quando eles se conectaram com a ideia que eles apresentaram a todo mundo, é assim, o robusto Deus do amor, o forte Deus do amor, entendeu? E aí eu fui crescendo, fui tomando também um pouco de posse dessa ideia do que essa coisa tão marcante que é o nosso nome representa, né? Tipo assim, o nome é um marcador muito importante para as pessoas, né? Sim. Por isso que as pessoas trans brigam tanto para poder retificarem seus nomes, respeitarem seus nomes sociais. Porque é como você se remete ao outro o tempo inteiro, ou a outra. E aí, eu comecei a caminhar no candomblé e descobri que Onan é o nome de uma divindade também em Yorubá. E que a forma de escrita e a fonética é a mesma, só o significado que é diferente. E em Yorubá, Onan é caminho. Entendeu? Então é o nome de uma divindade, de um Exu chamado Exu Onan. Caminho. E Rudá continua sendo Tupi-Guarani, deusa do amor. Então, eu gosto muito dessa composição do meu nome, assim. Primeiro que me apresenta marcadamente, né? A pessoa que ouve alguém chamado Onan Rudá não vai esquecer nunca. Nunca mais. E você fala, né? Caminho, é amor, é deusa do amor, tal, tal, tal. Então, caminhos que você sempre vai ter que abrir espaço para caminhar. Volta a falar da candidatura para você. Vamos correr atrás. Para você ir para lá, porra, vamos falar isso aqui, entendeu? Vamos correr atrás, vamos correr atrás. Cara, você é autor de leis, até agora tem um conhecimento de duas, mas parece que já tem a terceira, né? Uma delas é Teu Nascimento, que é Salvador, né? E Milena Passos, Bahia. Me fala dessas leis e uma outra terceira que você é autor agora, né? Exatamente. Vamos lá. Então, a lei Teu Nascimento e a lei Milena Passos surge de uma percepção minha de que chega um ponto que determinadas
pautas não podem virar só bandeira. Elas precisam virar política pública com concretude. E aí eu me dispus a pensar, porque naquele momento a gente estava falando muito no movimento LGBT sobre o fim da violência, né, e da PLC 122, que morreu no Congresso Nacional, que também criminalizava a LGBTfobia, né? E aí, o que a gente podia fazer nos outros âmbitos? Porque no território nacional uma batalha estava sendo travada. E aí eu me aprofundei e percebi que a gente tinha uma possibilidade, partindo de eventos que estavam acontecendo em Salvador. O que acontecia em Salvador nesse período? Um casal estava num estabelecimento, pagando no restaurante, trocava uma carícia, era expulso do restaurante. Trocava uma carícia, o pessoal de outra mesa chegava, chamava o dono do restaurante e botava para fora. Isso aconteceu no Barra Vento, com figuras importantes, inclusive. E aí eu propus o PL Teu Nascimento, e aí nessa caminhada tinha uma lei do GGB que, vamos dizer assim, tinha uma característica parecida, só que era de 96. E essa lei estava defasada. Então a gente atualizou a lei que o GGB, né, tinha aprovado em 96, porque ela inclusive não tinha sido sancionada por Embaçaí, tinha sido promulgada, ela não estava com efetividade, né? E aí, na semana que a gente foi apresentar a lei, tinha acontecido o caso de assassinato de Teu, e a gente resolveu nomear a lei de Teu Nascimento no intuito de pressionar para que o poder público também fosse atrás de entender o que foi que houve, né, naquele assassinato tão brutal de Teu Nascimento. E aí essa lei, ela pune com atos administrativos atos de LGBTfobia praticados por órgãos públicos e privados em Salvador. E aí está lá previsto uma série de punições que são possíveis de ser aplicadas a esses estabelecimentos, que vai desde a advertência até a exclusão do alvará. E hoje a prefeitura distribui as plaquinhas com a lei e tudo mais, entendeu? Para orientar os estabelecimentos, os restaurantes. E a gente conseguiu ter uma redução significativa a partir desses episódios de expulsão de ambientes, né, públicos e privados. Embora a gente ainda tenha muita coisa para poder aprofundar no sentido de fazer com que essa lei ganhe mais efetividade. Muita coisa ainda precisa ser feita. A Lei Milena Passos vai muito no mesmo sentido, só que no âmbito estadual, né? Sendo que a Lei Milena Passos foca muito no ambiente público. Por quê? Porque a gente tem muito relato de atos de transfobia a partir de hospitais, de relatos de transfobia em escola, de relato de transfobia nos ambientes de atendimento direto ao público. Então, no Detran, em muitos lugares. E aí a gente conseguiu já regulamentar e colocar em prática a Lei Teu Nascimento. A Lei Milena Passos ainda aguarda a regulamentação, né? Fiquei sabendo que breve deve sair essa regulamentação aí por parte do governo do estado. E a lei que foi aprovada agora vai para um outro rumo, mas também tem a sua simbologia. Foi na cidade do Rio de Janeiro. A lei de Salvador foi apresentada pela vereadora Aladilce, a lei da Bahia foi apresentada pelo deputado Zó, e a lei no Rio de Janeiro foi apresentada pela vereadora Mônica Benício. E nós aprovamos no Rio de Janeiro, dia 13 de novembro, como sendo o Dia Municipal de Combate à LGBTfobia no futebol no município do Rio de Janeiro. Legal, você fala de duas leis preliminares que são a de Salvador, né, Teu Nascimento, e a da, como é que é Milena Passos, né, que é estadual, e já está falando de um outro estado, do Rio de Janeiro, que você falou agora. Existe ou pode se melhorar, já que exista uma integração de todas os estados, os municípios se integrarem no Brasil inteiro para que LGBT+, enfim, possam se fortalecer mais e, como é que eu posso te dizer isso, Ana Rudá? Que não seja uma coisa municipal, estadual, seja uma coisa de fato nacional. Por exemplo, alguém da LGBT+, de Salvador, ele tem toda a proteção na Bahia, no Rio, em Brasília, em qualquer parte da federação, como de fato eu não sei se eu posso chamar de comunidade, não sei como é que chama, que se fortaleça para dizer, pô, eu existo, não é só em Salvador, não é só na Bahia, não é só no Rio. Existe uma lei em Salvador, uma lei na Bahia, uma lei agora no Rio. Peraí, são 27 estados, por que uma lei, não sei nem como é que eu te falar, que seja nacional, pô, que seja uma só voz, uma só linguagem, e não se destaque. O LGBT da Bahia é assim, o do Rio é assado, São Paulo é assado. Pô, tem que ser uma coisa só. Isso não é uma coisa para vocês pensarem em começar a tratar desse assunto nacionalmente?
A gente, para isso, depende do Congresso aprovar a lei, né? O Congresso é assaltado hoje por interesses, vamos dizer assim, quase não, interesses muito espúrios, né? Que exploram a pauta dos costumes no intuito de promover pânico moral nas pessoas, barrar os nossos direitos e assim eles pousarem de heróis dos bons costumes e continuarem se perpetuando nos espaços de poder. Então é por isso que é difícil a gente conseguir aprovar uma legislação nacional, entende? Agora a gente tem o entendimento do STF, que equiparou o crime de LGBTfobia, né, ou de homotransfobia, como está na literatura, ao crime de racismo e o crime de injúria homotransfóbica ou LGBTfóbica também ao crime de injúria racial, que hoje está tudo equiparado ao mesmo, vamos dizer assim, ao mesmo entendimento, né, de crime de racismo. O ponto é, a gente tem... Isso também vai muito da característica da lei, sabe? Por exemplo, tem lei que só o município pode aprovar por aquele grupo. Então, se eu tenho uma parada LGBT aqui em Salvador e eu quero que ela vire um instrumento público na Bahia ou no município, só a Bahia e o município podem aprovar, entendeu? Agora, vão aprovar baseado nos interesses de cada casa legislativa. Esse é o ponto. Mas não tem como uma União interferir em tudo, porque a União ela tem um teto do que ela pode legislar ou não pode, entendeu? Então, tem algumas relações, por exemplo, público-privado, que a União não pode. Os deputados podem mudar a Constituição, podem mudar o entendimento da lei, podem. Mas não estão mudando para poder fazer o básico, imagine. Você veja, por exemplo, a deputada Érica Hilton, né? Hilton. Olha a polêmica que está dando aí. O que você me diz desse assunto? Tanta gente batendo, tanta gente falando, etc. Quer dizer, olha aí, tá lá em cima, na Câmara, e está sendo pancada. Pois é, mas aí a galera quer falar de Érica Hilton, não quer falar do Banco Master. É muito Pois curioso, né? né? É muito curioso que eles surjam com a pauta de costumes num momento como esse, né? E ninguém vai responder porque que os deputados que falam de pauta de costumes, que compõem bancadas religiosas, estão aí arrolados no celular de banqueiro que estava aí usurpando dinheiro público, dinheiro de gente aposentada, dinheiro de gente pobre. Isso ninguém quer falar. E quer pegar a Érica Hilton para poder ser essa cortina de fumaça. Tem o que para poder falar da deputada Érica Hilton? Ela foi eleita para a Comissão de Mulheres baseado naquilo que a legislação e o regimento da casa entende que poderia ser feito. Ponto final. É isso aí, não tem polêmica. É isso que eu tô te dizendo, que tem que ter mais Érica Hilton lá, pô. Tem. Você precisa se candidatar, pô. Mas vai ter mais Éricas Hiltons por lá. Tem outras pessoas LGBTs na Câmara, e isso é muito bom. A gente tem uma deputada no Rio Grande do Sul, que é uma mulher lésbica assumida. A gente tem outras figuras que também, né, talvez não ganha a dimensão que a Érica ganha, porque é isso. A identidade de gênero trans, ela se tornou quase que uma espécie de, vamos dizer assim, de estandarte da extrema-direita, entendeu? E aí, quando você tem uma figura que tem, né, as qualidades que a Érica tem, ocupando os lugares que ela ocupa e a capacidade que ela pode ter de reverter um processo social, ela se torna uma grande ameaça, é preciso atacá-la e é preciso usá-la também como bode expiatório nos momentos em que eles não quiserem falar de assuntos sérios, entendeu? Ninguém fala, cadê que eles estão falando da escala 6x1? Do fim da escala 6x1? Não estão falando, entendeu? Mas vai em reunião de empresário dizer que não pode votar contra, mas vai tentar retardar. E aí vai publicamente falar mal de Érica Hilton, entende qual é a lógica? A pauta de É costumes. ilógico, não tem lógica. Então, eles vão defender, desculpa, a escala 6x1, eles nunca vão defender, porque pô, é ali que está, eu diria para você, ainda a escravidão, né? Enfim. Lógico. Então eles não vão fazer isso. Eles vão usar a deputada como esse bode expiatório aí, entendeu? Agora, meu caro Onan Rudá, você tem umas ideias brilhantes, você vê possibilidades onde quase ninguém vê. Por isso que eu estou te instigando. Né? Eu quero que você me fale da LGB Tricolor. Maravilha. Você fundou, quando fundou, por que fundou e como é que está a LGB Tricolor? Então, eu fundei a LGB Tricolor em 2019. O Bahia passou por um processo de redemocratização, você sabe disso, né? Sim. Isso a galera sabe, mas assim, o Bahia foi um dos poucos clubes do Brasil que a torcida fez protesto de rua. Colocou 50 mil pessoas na Praça Castro Alves, reivindicando, né, a retomada do clube e os processos democráticos, porque havia um grupo familiar que dirigia o Bahia já há algum tempo, e o Bahia estava indo de mal a pior. E a gente não tinha transparência nenhuma, sendo o Bahia uma instituição associativa naquele momento. Depois dessa reformulação do Bahia enquanto entidade democrática,
surgiu um debate dentro do Bahia, fruto dessas novas mentes que entraram no clube, sobre o que é ser um clube do povo. E eu achei isso muito bacana. O que é ser um clube do povo? Todo mundo é clube do povo. Todo mundo é clube do povo, mas não tem mulher na arquibancada. Todo mundo é clube do povo, mas aí dependendo do time não tem preto na arquibancada. Todo mundo é clube do povo, mas não tem um LGBT em canto nenhum do clube. Que povos são esses que esse povo que essa galera tá dizendo que representa? E eu achei... É só no imaginário. É, só na retórica, né? Na retórica, Na sim. retórica, a gente tem no Brasil essa coisa, essa discrepância entre o que é a prática e o que é a retórica, né? Daí surge o mito do brasileiro não violento, vai surgir um monte de coisa que a gente vai incorporando como verdade. Até alguém que, por exemplo, teve 3, 4, 5 mulheres falar em nome da família. Tipo, esse tipo de coisa que a gente convive no Brasil. Esse colamento da prática, da reflexão, né? Do que a galera de esquerda chama de prática. Mas tudo bem. Então, assim, a partir de 2017, o Bahia assumiu uma postura, né? E não lembro se na gestão de Marcelo, já na de Belitani, né? Que foi trazer para dentro do clube territórios de diálogo que o clube não estava acessando, fruto desse distanciamento que o clube adquiriu. Porque assim, a gente está falando da comunidade LGBT que já é distanciada do futebol, mas o Bahia estava distante da sua própria torcida. O Bahia não conversava com a sua torcida. Não tinha os grupos políticos se movimentando lá dentro que a gente passou a ver depois. Entende? Torcidas surgindo, não tinha isso. E aí, a partir de 2017, o Bahia começou a se posicionar em datas comemorativas e alusivas à comunidade LGBTQIA+. Quais são essas datas? O dia 17 de maio, que é o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, e o dia 28 de junho, que é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQ+. Só pra galera saber, o dia 17 de maio foi escolhido porque o dia 17 de maio foi o dia que a OMS tirou a homossexualidade do rol de doenças, né? Do seu CID. Acho que foi do seu CID, mas enfim, tirou do rol de doenças. Né? A OMS deixou de reconhecer. Foi um avanço muito bacana. Grande. Isso foi em 90. Foi em 90 ou foi em 85? 90? Porque no Brasil a gente conseguiu isso com o GGB um pouquinho antes, derrubar uma portaria do Conselho Federal de Medicina. E a data de 28 de junho ela foi escolhida fruto de uma revolta que teve nos Estados Unidos chamada Revolta de Stonewall, né? Porque a comunidade tinha um bar que ela se reunia e constantemente a polícia fazia batidas nesse bar, prendia pessoas e a comunidade vizinha ia lá ajudar nas ofensas. Então, um belo dia, a galera se organizou e fez quase uma mini guerra civil dentro da cidade de Nova York, na frente desse bar, Stonewall. Então o Bahia começou a se posicionar nessas datas. De começo, surgiu aquele rumo, é só marketing. Em 2019, o Bahia deu um passo muito grande. O Bahia, 2019 foi um ano divisor para o futebol brasileiro a partir de pensar o futebol para além do campo. E o Bahia introduziu essa reflexão no Brasil inteiro. Gosto de quem gostar, não gosto de quem não gostar, mas a verdade é essa. Né? Em janeiro de 2019, o Bahia lança uma ação envolvendo a comunidade trans. O Bahia lança dentro dos seus protocolos o respeito ao nome social das pessoas trans, e aí o Bahia tem que fazer uma série de reforma interna, processo de formação com sua equipe, uma série de coisas, e faz uma publicação, né, um posicionamento público a respeito disso. Eu tenho até um livro com toda essa história. Eu ia trazer, não deu tempo de eu pegar, mas eu vou mandar por Big. Depois você me manda, vou mandar por Big. Ler esse livro. Aí você mostra pro pessoal. Aí o livro conta a história todinha, nos detalhes. Tem lá todas as publicações. Inclusive, depois que o Bahia reformulou o site agora, saiu tudo do site. Então só tem no meu livro boa parte dessas coisas aí, entendeu? E aí o Bahia fez esse posicionamento em 2019 com a comunidade trans. Quando foi no dia 17 de maio, o Bahia lançou uma camisa que marrom foi até o garoto propaganda dessa camisa, que era uma camisa Não Há Impedimento. E a camisa foi lançada na coleção casual do clube. E ela tinha uma fitinha discretíssima, mas era a primeira peça da América Latina alusiva à comunidade LGBT lançada por um time de futebol. E eu acho que ali foi naquele momento que eu vi a virada de chave, tipo assim, pô, não é só marketing, tem alguma coisa a mais aí, né, pra vender camisa, outras coisas. E aí eu comecei a ter ideia de fundar a torcida, Quando foi no dia 14 de setembro de 2019, o Bahia lançou um vídeo chamado Levante Bandeira. É um vídeo mais lindo, assim, um dos vídeos mais lindos que eu já vi nessas campanhas de publicitária do futebol, né, relacionado à temática LGBTQ+. Que um menino tá costurando e tal, e aí ele vai andando na Fonte Nova, aí no final ele fala, né, independente do que aconteça, eu sempre levanto ali bandeira. Ele tá com a camisa do Bahia e com, enfim, na esquina, assim, colocando a bandeirola de escanteio com as cores LGBT. Aí nesse dia eu fundei o movimento, no dia 14 de setembro,
né? Nesse dia eu lancei o movimento. Eu não coloquei o nome de cara de LGBT Tricolor. Eu coloquei primeiro de Orgulho Tricolor. Por quê? Porque eu tinha tido uma experiência, tinha acontecido uma experiência no Rio Grande do Sul, dos meninos tinham colocado Orgulho Colorado. E a galera do Inter tinha perseguido esses caras, ameaçado de morte, ido na casa. Bom, aí eu botei Orgulho Tricolor. E aí, e assim, um pouco antes disso, bom, beleza, aí fiz isso. Pouco tempo depois disso, né? Agora me perdi na linha do tempo, mas tá no livro. Eu procurei a figura que eu achava que, tipo assim, ó, se alguma resistência vai surgir daí. Eu procurei o presidente da Bamon na época, que era um rapaz chamado Luciano Venâncio. E ele foi, assim, super receptivo, respeitador e falou assim, não, eu acho que o Bahia já está maduro para poder ter uma torcida com essas características e tal. E foi um grande parceiro internamente com a galera dele também, externamente, sabe, tipo assim, de possibilitar a nossa existência ali dentro daquele ambiente. E a LGBT Tricolor surgiu assim. Aí eu dou o nome LGBT Tricolor um dia que eu encontro com o Belitânia, a gente tira uma foto com a bandeira LGBT e essa foto viraliza no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí eu acho que a torcida tá madura pra poder, tipo assim, parecia que tinha aquele ambiente, assim, esperando, sabe? Tipo assim, quando a gente surgiu, nossa adesão foi muito rápida. Tem muita gente que, né, brigou, tal, esperneou, mas passou, entendeu? Tem quantas pessoas hoje na Olha, LGBT Tricolor? no nosso cadastro, que a pessoa ela pode entrar no nosso perfil, e aí ela preenche um cadastro com os dados dela, e aí no final do cadastro ela recebe um link que ela pode ou não entrar no nosso grupo, né, que é um grupo bem fechadinho. Lá só entra quem é pessoa LGBT e torcedor ou torcedora do Bahia, entendeu? Nesse cadastro, acho que a gente tem mais de 1.000 pessoas já, sabe? O nosso grupo tem, assim, em média de movimentação de mais de 100 pessoas presentes, mais presentes, né? E a gente tem nas redes sociais ali, acho que perto de 20.000 pessoas seguindo a gente, entendeu? Qual é o tipo de apoio que o clube dá ao LGBT Tricolor? Deixa eu te dizer, rapaz, tem algumas coisas que são objetivas e tem algumas coisas que são simbólicas. Às vezes, a objetiva não substitui a simbólica. Vou lhe dar um exemplo. Que hoje é SAF, né? Mas assim, vamos pegar o tempo de Belitânia, que foi quando tudo ganhou corpo. Sim. Agora a gente está se redesenhando nessa construção que ainda está, né, se moldando dentro do clube, que é a proposta de SAF, né? Tem muita coisa ainda. Parece de fora, né? Porque tá tudo pronto, mas não tá. Tá tudo ainda sendo maturado, articulado, construído. Mas eu vou dar um exemplo. Assim, se Belitânia desse pra gente todo jogo 50 ingressos e não tirasse uma foto com a gente, não valia. Porque nesse caso o simbólico conta mais, Conta entendeu? muito mais, claro. Porque no futebol o presidente é a instituição. Sim. De todas elas. Isso vale para a federação, clube de futebol, a própria CBF, a Sim. própria FIFA e Conmebol. A instituição eleita nessas eleições é o presidente. Sim. E o vice, que é um cargo em perspectiva. Quando tem vice eleito, entendeu? Mas é o presidente. E aí o presidente, então, portanto, ele é a voz. Ele é a instituição em si. E por mais que, por exemplo, no caso de Belitânia, ele nunca tenha ocupado esse lugar de forma mesquinha, muito pelo contrário, ele democratizou o Bahia de uma forma, na minha leitura, quase que plena, entendeu? Pro que a gente tem no Brasil hoje em dia, aí, quando a gente olha clube, que ainda é associativo, gente, você vai ter 1 milhão e não vai votar, entendeu? Você pode estar ali há 10 anos, não vai votar, porque a estrutura desenhada é para que não se tenha democracia mesmo, entendeu? Então, Belitânia deu pra gente todo o arcabouço simbólico. Não só Belitânia, tá injusto dizer isso. Belitânia, Thiago César, Nelsinho, Lene, Franco, toda a equipe dele, do Bahia, e muita gente que tá no Bahia até hoje, deram pra gente todo o arcabouço simbólico pra gente existir e ser integrado ao clube. Mas também deram apoio material para que a gente pudesse existir. O Bahia já comprou lote de camisa da gente para poder vender na loja oficial do clube, entendeu? Isso é uma coisa assim muito importante e especial. Primeiro porque a camisa ganhou adesão, né? E a gente ganhou a camisa do NAA, que era o Núcleo de Ações Afirmativas do Bahia. A camisa ganhou adesão. Segundo que isso é uma postura muito corajosa, né? Nenhum clube do Brasil fez isso. Para não dizer que nenhum fez, o Vasco fez, mas não teve a coragem de dizer que a camisa, não teve a coragem de fazer a relação com a torcida. A gente acompanhou aquela ação do Vasco todinha, né? Que a torcida fosse protagonista, como aconteceu com a gente no Bahia. A gente nunca teve da parte do Bahia a tentativa de usar a pauta para dizer que o Bahia é um clube legal. Não funciona assim, entendeu? O Bahia, tipo assim, usa a pauta no sentido de empoderar e fortalecer a gente.
sabe? Isso é muito importante. Óbvio que agora, nesse momento de SAF, a gente tem ajustes a fazer, né? A gente quer coisas agora que talvez signifiquem um novo passo, sabe? Porque a gente chegou num patamar que significa um novo passo. E essa construção, ela é ainda mais delicada, porque a gente está falando de um grupo internacional, né? Tem uma série de coisas. Mas eu não acredito que ela seja impossível, porque quando a gente olha, por exemplo, o principal clube do Grupo City, que é o Man City, entendeu? O Man City tem uma torcida parecida com a LGBT Tricolor, bem parecida. Eles têm, assim, menos adesão nas redes e tudo mais, né? Mas, assim, é bem parecida a própria relação, construção, entendeu? Então, eu acredito que seja pacífico no tempo do que é o futebol, porque o futebol, ele vive de solavancos da temporada, né? Então, não tenho dúvidas que hoje, se eu procurasse alguém hoje do Bahia para conversar, o negócio não ia estar bom. 3-1 que a gente tomou agora, situação horrível. Depois de uma outra derrota de 4-1, né? Isso pensando no clube, né? Porque a gente... enfim, mas o ponto é esse. Quando chega num momento como esse, você não consegue conversar. Porque tá toda a equipe voltada. E essa resposta pro futebol, ela é uma demanda da existência do próprio clube, você entende? Então, sempre no tempo que as coisas permitem que a gente avance. Óbvio que tem momentos que, por exemplo, o clube não tá bem, mas aquilo é fundamental que aconteça e acontece. Isso já aconteceu no Bahia inúmeras vezes. O Bahia não tá bem, mas não vamos recuar, vamos fazer. Nesse momento, exatamente, que tem que trabalhar e que aparecer, né? Eu acho até que o Bahia devia dar mais vitrine para vocês, sobretudo nos jogos aqui na Arena Fonte Nova, onde tem torcida única. Então, eu acho que o LGBT Tricolor deveria estar maciçamente lá, presentemente, para demonstrar força, o apoio e a existência. E aí abre leques para crescimento, né? Essa cena do estádio ela é mais complexa por vários motivos. Assim, primeiro, pela condição financeira de uma comunidade que é socialmente excluída, vulnerabilizada, que não tem acesso ao mercado de trabalho, às vezes nem a educação, tipo assim, um ambiente educacional para poder ter formação. E quem não acessa o ambiente da educação vai ter o que na vida? Quais as perspectivas? São mínimas, são raras, são né, quase inexistentes muitas vezes. E aí o ingresso na Fonte Nova, cada vez, né, ele vai ganhando um corpo. Então, assim, por exemplo, tem gente que tem uma graninha, quer ficar no leste, porque, né, pô, tô aqui no leste, fico mais perto do campo e tal. Tem gente que tem menos, prefere ficar distante. Tem gente que gosta mais de ficar distante. Então, essa junção, ela é meio complexa pra gente, né, por vários motivos. Mas também tem um elemento que a gente não perde de vista, eu sabe o que é que a nossa função, enquanto torcida movimento, porque a gente não é uma torcida organizada, tradicional, a gente é uma torcida movimento, a nossa função é fazer existir LGBT em todo o Bahia. Então, por exemplo, eu sou uma mulher, eu sou LGBT, mas eu quero fazer a torcida das meninas. Vai lá, é isso mesmo. A gente existe para isso. Para que qualquer pessoa se sinta à vontade, feliz e vivenciando o Bahia em qualquer ambiente do clube, entendeu? Então, esse estofo que o Bahia dá pra gente simbólico, ele é muito, muito importante. Eu acho que a gente pode avançar mais. Porque, assim, o Bahia faz muito, muito mais que muito clube. Mas a gente, do ponto de vista ideal, está muito distante. Entende essa complexidade? Sim. Então a gente está na frente, mas a gente não está perto da linha de chegada. Está longe também. Talvez até o Bahia pudesse... Tem gente até parada ainda. Talvez até o clube pudesse falar, ó, para a LGBT Tricolor, os ingressos só vão pagar 10%, porque é só simbólico, né? Essa relação com a Fonte Nova deixa isso mais complexo, né? Porque a gestão dos ingressos... Nova, desculpa, mas em todos os campos, em todos os estádios onde o Bahia fosse apresentar, como existem as torcidas organizadas, poderia ter um apoio, né? Eu diria até logístico. Mas deixa eu te contar uma coisa. Estarem presentes. Eu não tenho clareza que o Bahia cede ingresso para as organizadas tradicionais, não. No sentido de, tipo assim, dar ingresso. Porque... Não, dessas organizações não, mas para uma mais específica que tem essa dificuldade. Esse é o debate, né? Porque assim, a gente consegue muitas coisas que outras torcidas no campo, a gente faz collab com o Bahia nas redes sociais, entendeu? Isso dá pra gente, pô, um alcance. Assim, a rede social da LGBT Tricolor, ela atinge mensalmente uma média de 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas, dependendo da ação que a gente poste. De alcance, tendo menos de 20 mil seguidores, quer dizer, quase 20 mil agora, entendeu? E em algum momento isso também é fruto da própria relação que a gente também consegue estabelecer com o Bahia para poder ter esse lugar nas redes. Então, se tem alguma coisa importante, por exemplo, que diga respeito a essas questões, o Bahia chama a gente, envolve a gente, sabe? A coisa do ingresso tem uma tradição no Bahia que é meio traumática, então é até complicado a gente, quando pleiteia isso. Traumática porque tem uma relação com a Fonte Nova, que é quem gere os ingressos, é dela, ela é, né? Sim. A gestora, então o Bahia em tese aluga a Fonte Nova para poder, né? Então é uma relação ali toda complexa que envolve o governo do estado, você vê. O próprio governo do estado tem mínimo do mínimo de ingressos para poder... Então é uma relação complexa que a gente fica tentando mediar como é que a gente vai conseguir atingir para a gente conseguir unificar todo mundo no mesmo lugar. Agora, esse debate, esse desafio está posto, a gente já lançou esse desafio não só para o Bahia, a gente já lançou esse desafio para a própria Federação Baiana de Futebol, quando envolver jogos do Campeonato Baiano, entendeu? Ela tem mais poder que o clube nesse caso. A gente já lançou esse desafio
para os órgãos de Estado que fazem a gestão indireta da Fonte Nova, porque é uma PPP. O desafio é o seguinte, nós ganhamos um espaço importantíssimo no imaginário coletivo e simbólico do povo baiano, entendeu? Nós ganhamos, ponto final. Isso assim, a camisa da LGBT Tricolor, ela circula pela cidade e quem mais vendeu ela foi o mercado paralelo, não foi a gente, entendeu? Foi o mercado paralelo, a pirataria que vendeu ela. Muito bom pra mim, muito bom, porque isso mostra uma adesão popular imensa, entendeu? Apesar de vocês não lucrarem nada com isso, porque o mercado paralelo não te dá, mas tem um simbólico, né? Tem um simbolismo. A gente precisa entrar, entendeu? Então isso pra gente foi uma coisa muito importante, e é muito importante. Porque assim, o futebol, e assim, muita gente pode perguntar por que Cargas d'Água, vocês querem participar do futebol? Assim, o futebol, ele une a gente num lugar muito singular, mais do que em qualquer lugar do mundo, sabe? O futebol pensa o Brasil, norte a sul. Você olha o Rio Grande do Sul, o povo toma chimarrão, aqui a gente come acarajé. Lá em Santa Catarina, o povo come pinhão. Lá em São Paulo, o cuscuz dele é uma coisa que misericórdia, eu tenho até medo de experimentar. Desculpa, gente de São Paulo. É brincadeira, viu? Pelo amor de Deus. Eles devem falar o mesmo do cuscuz da Bahia, né? Devem falar o mesmo. Tá tudo bem. A gente vai pro norte, come-se açaí. E eu tô dando esses exemplos gastronômicos aí só pra dizer assim, olha como o Brasil é diferente. São poucas as culturas que a gente vivencia de norte a sul do Brasil da mesma forma. O futebol é uma delas. Né? Eu posso falar, por exemplo, de festa de padroeira. Inclusive deveria ser, porque futebol é nacional, é igual a música, né? É uma coisa universal, mas a linguagem muda de acordo. Mas a intensidade, a energia dispensada. Por exemplo, quando você tem. Vou dar um exemplo. O Pará. O próprio agora, Pará. Não tem. Agora tem o Remo, né? Que tá nessa disputa agora, chegou agora. Mas não tinha. Então a disputa Repá era o grande questão dele lá. Então eles viviam nessa coisa do Repá. Mas assim, você não perde o que é a disputa do futebol, ainda que seja no âmbito regionalizado, entendeu? Você tem isso. Não tem um clube grande aqui, não. Então a nossa briga é aqui. Quem é o melhor aqui agora? Pra gente dizer lá fora que a gente é melhor daqui, entendeu? Só que então assim, o futebol ele se relaciona diretamente com o senso de identidade do povo brasileiro. Só que isso não fica só no campo da abstração. Isso vai pro campo prático, entendeu? Isso vai pro campo prático. Por quê? Porque é o cara que torce pro mesmo time que você vai sentar pra tomar uma, aí termina o jogo, vai resenhar do jogo, mas vai resenhar da vida, entendeu? O pai que eventualmente tem um filho que é LGBT e pode trocar com ele uma experiência de assistir um jogo junto e discutir junto, vai ter outra visão daquele filho, muito diferente da que ele tem no dia a dia dele, que é do senso comum. Sim. Você entende? Então o futebol une as pessoas de muitas formas. A faixa também, mas o futebol ele une de muitas formas, entendeu? Ô, Nan, me responde uma coisa. Tirando a equipe do Vitória, né? Uhum. Que, claro, não tem nada a ver. Aqueles que gostam de futebol, tirando a equipe do Vitória, tirando aqueles que não curtem futebol, né? Uhum. Vão sobrar os que curtem futebol e são torcedores do Bahia. Sim. Que não são só 20 mil que tem lá no LGBT Tricolor. Por que os outros ainda não se inscreveram, militam, não é? Deve ter 50 vezes mais tricolores LGBTs que não estão lá e curtem futebol. Por que eles não estão lá? Cara, você me fez uma pergunta ótima. Sabe por quê? Porque, assim, a minha leitura é que a gente tem feito uma pequena revolução silenciosa, uma pequena revolução cultural silenciosa, que talvez ela não seja tão barulhenta pelo pouco espaço que a gente tem de falar dos feitos que a gente conquistou com a CBF, por exemplo, fazendo da LGBTfobia o crime de discriminação mais julgado no STJD, porque a gente denuncia e monitora os casos, entendeu? E envia para o tribunal. Mas a gente tem feito uma pequena revolução cultural silenciosa quando a gente vai para os espaços. Você vai encontrar hoje na internet uma coisa que você não encontrava 6 anos atrás. Influência marcadamente LGBT, inclusive às vezes puxando para estereótipos da nossa comunidade que são ligados a time de futebol. Então você tem gente no Vasco fazendo isso, você tem outros times do Brasil. Aqui em Salvador, você vai em ambientes LGBT, você vai encontrar gente usando camisa do Bahia e do Vitória, não tem pra onde correr. Isso era impensável 6 anos atrás. Mas aqui em Salvador, você encontra isso, tipo assim, as pessoas... A Aline que vem na Bahia e veste a camisa do Bahia. É nesse nível que as coisas chegaram, entendeu? E tem o nosso dedo nisso aí. Não tem como negar. A gente tem hoje um presidente eleito na associação do Bahia
que é um homem gay, assumidamente gay, Emerson, que eu não tenho dúvidas do papel que a gente cumpriu no imaginário coletivo dentro do futebol e dentro do Bahia para a gente chegar a essa conquista que ter um presidente assumidamente gay eleito. O que eu quero dizer com tudo isso, Ailson? É que mais do que a gente juntar essa galera num ambiente de filiação militante, que é um ambiente que nem todo mundo gosta, de fato, né? A gente tem conseguido cumprir o objetivo maior, que é aproximar essas pessoas do Bahia. Então, assim, é inegável a crescente do Bahia dentro da nossa comunidade. Se o Bahia registrasse lá a orientação sexual entre os sócios associados, você ia ver o índice real de tudo isso, entendeu? A gente tem medianamente isso aí porque a gente pergunta quem é sócio, quem não é, entendeu? Dentro, quando vai se cadastrar lá pra gente. Mas o mais importante pra gente não é que as pessoas elas pensem em se tornar militantes, você entende? O mais importante pra gente é que elas saibam que elas podem. Elas podem ir pra Fonte Nova, elas podem torcer pro Bahia, elas podem, sabe, tipo assim, expressar esse amor das suas mais variadas formas, inclusive performáticas. Hoje vários artistas LGBTs fazem performances com roupa do Bahia, sabe? Ou da própria LGBT Tricolor. E eu acho isso um ganho, assim, gigante. Por quê? Porque é genuíno, entende? É muito genuíno, assim. E eu fico muito feliz, assim, quando eu vejo isso acontecendo. E a gente está falando muito do Bahia por conta da LGBT Tricolor, mas a gente pode transmutar isso para vários estados do Brasil. Inclusive unificar LGB Seleção. A gente tem a Canarinhos. A Canarinhos cumpre esse papel de unificar. A Canarinhos já tem 200 e tantos seguidores, né? Juntando as 200 e tantos torcidas, mil. Juntando as torcidas todas, a gente tem um alcance bem grande mesmo, assim. Então a Canarinhos, ela surge, porque assim, quando surgiu a camisa da LGBT Tricolor, foi logo meses depois que a LGBT Tricolor surgiu. E foi uma bomba, assim, do ponto de vista de viralizou. Começou a surgir. Já existiam outras torcidas quando a LGBT Tricolor surgiu. E eu tinha juntado essa galera pra gente trocar experiência, porque eu entendia assim, ó. Beleza, na década de 80, quando surgiram aquelas torcidas lá, LGBTs, na década de 80, Cole Gay e outras, a gente não tinha como essas pessoas se comunicarem. Agora a gente tem. Aí eu peguei as 4 pessoas, as outras 3 pessoas, criei um grupo de 4 pessoas pra gente trocar experiência, como é que tava o dia a dia e tal. Nada com muita pretensão. Com o passar do tempo, a gente começou a ver surgindo muitos coletivos. Hoje são mais de 20 coletivos, entendeu? A gente já teve alguns que descontinuaram, mas hoje são mais de 20 coletivos que existem na Canarinhos. E com maior ou menor grau de participação dentro do seu clube, entendeu? Porque aí tem uma outra filosofia também que a gente carrega enquanto coletivo, que diz respeito, né, à necessidade de existência e de ter algo ali que puxe, né, o clube em torno da pauta LGBT. Cara, mas a Canarinhos, ela surge assim, quase que sozinha, assim, sabe? A galera se montando, a gente organizando e tal. Hoje a gente é uma instituição que cumpre um papel muito importante no futebol brasileiro quando o assunto é inclusão e diversidade. Eu vou aqui até dar uma ideia para os locutores de futebol, né? Aqui nós temos um cara que eu respeito muito como locutor. O pessoal dos donos da bola, né? Que são muito bacanas, são muito conhecidos. E tem João Andrade, que eu sou muito fã dele. Quando ele faz uma narração do futebol, ele é empolgante demais. Por que esses locutores, esses narradores de futebol, toda hora ele não fala na LGBT Tricolor, quando estiver passando, narrando times do Bahia, jogos do Bahia, toda hora ele não fala dos patrocinadores, o que é que tem LGBT Tricolor, tal. Porque, será que tem algum tricolor LGBT que não se associou a LGBT Tricolor porque não conhece? Você acha possível isso? Não, eu acho que é mais de tino mesmo. Vou te dizer uma coisa assim, ó. Você tocou num tópico que a gente debate enquanto Canarinhos, que é o tópico da imprensa esportiva. A imprensa esportiva também é masculina, é branca, é heterossexual. Você não vai encontrar... Não à toa a gente vê, por exemplo... Eu não estou dizendo que é o caso dessas pessoas específicas. Estou dizendo assim, o desenho geral da imprensa desportiva é esse, né? Você vai pegar, por exemplo, a TV Casé, tava esses dias aí estimulando homofobia contra um jogador porque ele apareceu numa foto com piercing no umbigo. Eu só fiquei pensando assim, porra, Casé, não dá pra você botar, amiga, aí fica difícil. Deixa o cara, pô. Quem pode, bota o piercing. Quem não pode, vai lá estimular a homofobia, né, contra a pessoa. Pois é. Quem sabe se Casé não tem, Ô, Nan, eu vou
vou te fazer um convite agora para você pegar uma carona comigo, que eu vou dar uma volta agora no Brasil inteiro a bordo de um Chevrolet. E eu quero que você venha comigo nessa carona, beleza? Vamos nessa. Não só o Onan, como você também. Vamos dar uma volta nas possibilidades de você adquirir o seu carro Chevrolet. Quando eu falo em Chevrolet, eu falo no consórcio nacional Chevrolet. A Chevrolet tem 100 anos no Brasil e o seu consórcio, a sua administradora, 48 anos de existência contemplando sonhos. E se você apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está na tela, o teu contato vai cair na nossa equipe e você vai ter um atendimento humanizado, vai saber quais são as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos vamos encontrar a solução para você comprar o seu carro 0 km ou seminovo através do consórcio. Ora, você tem várias possibilidades de contemplação no consórcio Chevrolet. Primeiro é o sorteio, que esse aí é igualdade de condição para todos. Depois vem o lance em vários formatos do consórcio Chevrolet. Primeiro formato do lance é o lance livre, onde você vai dar o lance que você quiser. Você vai ofertar o valor que você quiser. Esse é o lance livre, o nome já diz. E tem o lance, sabe? Aquele lance limitado. Aquele lance que você vai concorrer com todos com a mesma igualdade de condição. Lance fixo chamado. 30%, nem mais nem menos. Mas se você não tem dinheiro para dar lance livre, nem lance fixo de 30%, não tem problema. Você pode utilizar o lance embutido. Como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. Você utiliza um pouco da carta de crédito para dar o lance no seu consórcio. Então só precisa de sua boa vontade. Liga agora. Vou pedir de novo que o Juninho coloque aí, por favor, o Gabriel, o nosso QR Code. Aponta a câmera do teu celular agora para o QR Code, que imediatamente a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai conversar com você e juntos vamos achar a solução para o nosso problema. Digo nosso porque eu tenho um carro para vender, você quer comprar ele, então o elo que nos une, claro, é o consórcio. Faz isso, consórcio Chevrolet da fábrica para você. Meu querido Onan, eu queria muito ter mais tempo para estar conversando com você, porque você é uma pessoa muito bacana de se conversar, você tem uma mente aberta, você tem uma cultura extraordinária, você tem nichos de conhecimento em diversos assuntos. É muito enriquecedor conversar com você, cara. Eu estou muito feliz aí, satisfeito aí com você me dar essa oportunidade. Nas suas palestras, né, nos seus eventos que você se aproxima, que você sempre faz, você está sempre abordando temas de inclusão social, temas que as pessoas menos favorecidas, aquelas marginalizadas, né, colocadas à margem da sociedade, precisam de ter essa voz, de ter alguém que, puxa, vem cá, você existe, né? Onde que você se apresenta, como as pessoas sabem onde vai te ouvir, te escutar, além, enfim. Eu quero que você diga para o povo como é que te encontra, como é que faz para se inscrever no LGB Tricolor, etc e tal. Então, gente, eu dou palestras, né, em várias instituições, né? Então, por exemplo, se você tem uma empresa, uma marca, você quer fazer um letramento com a sua turma lá sobre os mais variados temas, você pode chamar a gente, pode me chamar, pode chamar através da Canarinhos. O site da Canarinhos é www.canarinhoslgbtq.com.br. Gabriel, por favor, por gentileza, repete, por favor. Canarinhos LGBTQ. Canarinhos do plural. Canarinhos LGBTQ. .com.br. Isso, e o arroba é sem o quê? É só arroba Canarinhos LGBT. Canarinho no singular ou no plural? No plural, Canarinhos. Canarinhos. LGBT. É o arroba, né? E o meu site é onanruda.com.br. Como é que escreve Onanruda? É O-N-A R-U-D-A. né? R-U-D-A. Isso, .com.br, e o arroba é onanruda2. Em todas as redes sociais você vai encontrar da mesma forma. Onanruda2. Isso, arroba onanruda2. Bom, e aí eu faço palestras para as mais variadas organizações, a gente promove cursos na Canarinhos, a gente faz uma série de atividades, assim, eu produzo conteúdo para internet, esses dias eu diminuí um pouco o fluxo de produção de conteúdos, mas estou retornando agora, a gente está desenhando uma linha editorial para poder fazer produção. Vamos trazer alguns outros cursos também para poder disponibilizar nas redes, né? Enfim. Aí o Sorrindo convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Aí o Sorrindo